Boa tarde, gente. A gente chegou super atrasado aqui, mas estamos aí. Desculpa, a gente teve problemas técnicos. A live era para ser no Instagram da Zona da Mata e agora está sendo aqui no Facebook do coletivo, mas vamos começar sem mais delongas. Primeiro eu queria me apresentar. Eu sou a Ana Luísa, eu faço parte do grupo Zona da Mata. Esse grupo, ele faz parte da plataforma Conexão Verde, que é uma plataforma gerida pelo Greenpeace. Nessa plataforma, todo mundo que quer ser voluntário pela causa ambiental se junta e vai formando os grupos de acordo com as localidades e os interesses em comum. Foi aí que surgiu o nosso grupo, e ele tem esse nome justamente porque a localidade que a gente mais atua no momento é a da Zona da Mata, aqui pela região de Minas, principalmente. E essa região possui uma densa cobertura de Mata Atlântica e hoje essa vegetação está sendo completamente devastada e está gerando uma série de problemas ambientais, uma série de problemas ecossistêmicos. Então, hoje a gente resolveu fazer essa live em parceria com um coletivo para falar um pouco sobre agroecologia e também para falar um pouco sobre as atividades do grupo, né? Então, eu queria pedir para o Matheus começar aqui falando falar a história, né, do coletivo primeiro, e se você quiser também, Matheus, compartilhar um dos maiores desafios que vocês tiveram, ou alguma história que você acha que foi mais marcante para o grupo, a gente quer ouvir. Bem, o coletivo, ele surgiu, primeiro, é bom dar uma contextualizada, foi no auge da crise hídrica que a Zona da Mata viveu entre os anos de 2012 a 2016, né? Mais precisamente foi em 2014, eu e o Lucas, né, que está aqui presente na live também, a gente, na cidade, reparamos o Ribeirão, lá de São João, e o Ribeirão, ele estava, como sempre, poluído, mas por causa da falta d'água, estava mais saturado de poluição, estava uma coisa feia, uma sopa preta, realmente. E ali a gente parou para pensar, né, sobre todo o descaso que há com o meio ambiente, né? Nada é feito nesse sentido, ou nada era feito nesse sentido em nossa cidade. Então a gente resolveu criar um coletivo que fosse gerido por estudantes e trabalhadores de forma independente, de forma autônoma, sem contar com empresas, sem contar com o poder público. Fazendo tudo isso, né, de forma voluntária, com recursos próprios. E isso foi em dezembro de 2014. A gente começou, então, nossas primeiras atividades. Começamos a procurar outros interessados no assunto, pouco a pouco foi surgindo. E agora, né, estamos aí em dezembro, completando 6 anos de atividade, ainda bem. E as dificuldades, elas sempre mudam ao longo do tempo. No começo do coletivo, a gente tinha muita dificuldade do ponto de vista técnico, né? O que fazer, como fazer. Eu era calouro na época de geografia, né? Hoje eu sou formado. O Lucas nem sonhava em entrar na faculdade ainda, né? Ele agora está quase concluindo aí a agroecologia lá em Rio Pomba. Então a gente superou esses problemas técnicos, né? Hoje a gente tem engenheiro ambiental, a gente tem biólogo também, entre outros, né, que suprem essa carência técnica. Mas no começo a nossa dificuldade era essa, a gente perdeu semente por apodrecer, né? Mudas que a gente não conseguiu fazer sobreviver. E depois, com o tempo, né, a dificuldade maior, eu acho que o coletivo enfrenta hoje com engajamento. Pessoas interessadas, né, em atuar de fato, a participar ativamente. Como nós somos um coletivo que propõe ser horizontal e livre, né, os membros eles necessitam ser proativos, né, e terem iniciativa, né? Não dá para a gente ficar aí indo atrás dos outros, né? As pessoas têm que querer mesmo, de fato, participar. E é o que eu falei, né? As dificuldades vão mudando ao longo do tempo e a gente começou a ter essa dificuldade aí da proatividade dos membros e também o coletivo começou a ficar muito grande. O coletivo está crescendo e a gente agora também passa a ter uma dificuldade de conseguir recursos, né? Não dá mais para o coletivo manter
essa estrutura que a gente levou até aqui agora, né? A gente precisa mudar a estrutura do coletivo, estamos fazendo isso, formalizando o coletivo, para a gente conseguir dar saltos maiores, né, correspondendo a esse crescimento que o coletivo teve ao longo desses 6 anos. Acho que basicamente isso. Matheus, comentando um pouco desse processo de burocratização que você comentou agora, tem muita gente que não sabe como isso funciona. Você poderia dar mais ou menos um panorama disso, bem rápido, uma coisa bem simples? Sim, até o momento o coletivo atuou como de forma clandestina, podemos dizer assim, né? Nós não temos CNPJ, todo nosso viveiro de muda, nossos viveiros, né? Temos mais de um de mudas não são registrados. Tudo que a gente fez foi por conta própria, né? Numa forma que a gente chama de guerrilha, né? Tem esse nome mesmo, né? Guerrilha. Só que aí agora a gente precisa, né, desse salto maior do coletivo. Então, esse processo de formalização é nada mais, nada menos do que pegar esses membros que compõem o coletivo e fundar uma associação sem fins lucrativos, né? E aí sim, transformando-se de fato, né, perante o Estado brasileiro como uma ONG. Nesse panorama, né, oficializados como uma associação, a gente consegue, por exemplo, alcançar recursos vindos de fundos para o desenvolvimento sustentável e desenvolvimento do meio ambiente, né? A gente tem, por exemplo, da Embaixada do Japão, né? A gente tem do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento Sustentável, e conseguindo acessar esses recursos, né? Uma associação, ela tem que prestar contas, ela tem que ter toda transparência, né? E é isso que o coletivo está caminhando para se tornar. E para a gente conseguir acessar nesses recursos, a gente vai conseguir aumentar em muito, né, a nossa capacidade de atuação. Entendi, obrigada. Eu queria falar agora sobre agroecologia, se o Lucas quiser entrar agora aí para falar com a gente um pouquinho. Lucas, eu queria que você desse também um panorama geral, assim, principalmente falando da agroecologia no sentido da importância dela, o que é, e explicar para o pessoal quais os programas de governo que dão esse incentivo e quais os órgãos responsáveis por esse movimento aqui no Brasil, e falar o que você acha que tem que ser mais importante para ser dito para a população e falar, olha, a agroecologia é isso. Beleza. Primeiro, boa tarde a todos, boa noite, né? Então, vai de uns princípios básicos, um professor meu gosta muito de falar. Segue 3 princípios básicos da agroecologia, que é o de movimento, o de ciência e o de ação. Movimento, porque não tem como falar agroecologia sem organização. A gente organizar como um grupo social para você fazer frente à sua luta, né? Científico que não vai só apenas da academia, da faculdade, de estudos baseados em textos científicos, né? Mas vai também da partir do conhecimento empírico, do conhecimento tradicional, que são passados gerações por gerações. Porque a agroecologia já existe há milhares de anos. Vem de povos nativos desde as civilizações maias. Como a gente conhecia que eles já faziam plantio consorciado, fazendo rotação de cultura. Então, a agroecologia já está aí há muito tempo. Só que esse termo é adotado muito recentemente. No Brasil, pelo menos, ele começou a ser adotado após a Revolução Verde. Porque antes da Revolução Verde, a agroecologia era como se fosse o sistema convencional. Era um sistema convencional. Ainda não se tinha utilização de adubos químicos, não tinha utilização de agrotóxicos, não tinha mecanização nos campos. E após a Revolução Verde, com incentivo dessas utilizações, dessas práticas degradatórias do solo, começou-se a fomentar muito a utilização de agrotóxicos, monocultivos, utilização de transgênicos, coisas que veio proveniente da Revolução Verde. Então, a agroecologia vem contra uma contraproposta a essas mudanças feitas pela ditadura militar. Então, ela se contrapõe ao que hoje a gente chama de sistema convencional. É um sistema degradatório do meio ambiente, onde a gente utiliza monocultivo, onde a gente utiliza agrotóxico, veneno para
para manter, entre aspas, o alimento saudável. Só que, na verdade, você não está fazendo isso. Já há estudos que apontam presença de resíduos tóxicos no leite materno das mães. Isso é passado de geração para geração. Às vezes, aquela mãe não teve contato com nenhuma fazenda de agrotóxicos, mas a avó dela teve, a mãe dela teve. Então, isso foi passado de leite pela genética. Então, a gente já está vendo os danos causados pela que a gente chama hoje de agricultura convencional, né? E a agroecologia veio justamente para combater isso, que entre 1960 e 1980 começou a ser reivindicado práticas agrícolas sustentáveis, que promovesse a harmonia entre o solo, os produtores, a sociedade, a cultura, a política e a economia. Então, tem que englobar todos esses princípios. Você não vai ver a agricultura mais só com um viés econômico, ou só como um viés produtivo, ou só como um viés ambiental, ou só um viés político. Você tem que englobar tudo isso junto para você ter o conceito de agroecologia. Porque a agroecologia não é uma prática isolada. Então, é a união de todas essas práticas que são sustentáveis. Entende? Então, a agroecologia ela vem bem desse princípio, nessa pegada, de a gente resgatar nossas raízes, de resgatar nossa ancestralidade e ver que isso não é uma coisa do futuro, é uma coisa do passado que a gente foi perdendo conexão com ela. Então, a gente tem que retomar essa conexão para entender que a gente está num sistema que vive tudo como um só. Nada existe separado nesse planeta. E a agroecologia prega justamente isso. Você tem que buscar o equilíbrio, não a proporção descontrolada de uma população de X planta ou fazer um monocultivo de milho, de soja, ou o que seja. Eu tenho que buscar um equilíbrio. Porque até se eu for fazer um comparativo em sistema produtivo, já é comprovado, inclusive apresento no livro de Dialética Agroecológica, que aponta que o sistema agroecológico é de 6 a 10% mais produtivo que o sistema convencional. Só que aí as pessoas vão parar e vão achar isso estranho. Como assim que o sistema agroecológico é mais produtivo? Porque se você para pensar no sistema convencional, você está falando de monocultivo. Então, se eu for comparar um café em monocultivo, por exemplo, e um café agroecológico, se eu passar a parar em termos de produção, no monocultivo eu tenho uma produção muito maior de café, porque eu tenho mais números de plantas de café. Mas no sistema agroecológico, eu não vou ter só apenas a cultura de café. Eu vou ter outras culturas inseridas ali no meio. Eu posso ter bananeiras no meio, posso ter feijão, eu posso ter uma leguminosa que vai nitrogenar o meu solo e vai garantir uma boa nutrição do meu café. Eu posso fazer meu café sombreado, que vai garantir que os duros dele vai ter, os frutos dele vai ter mais qualidade, ele vai ser mais produtivo por planta. Se eu tenho 10 plantas de um café agroecológico e 10 plantas de um café convencional, essas 10 plantas de café agroecológico ela é muito mais produtiva. Então, a gente se apega muito a esse termo de achar que o convencional é mais produtivo, quando na realidade não é. Porque eu não vou ter uma forma de renda só, eu vou ter várias. Então, eu vou ter renda o ano inteiro. Se eu fazer uma ciclagem bem elaborada, bem planejada, eu vou ter um sistema produtivo o ano inteiro. E isso não vai ser bom só para o bolso do produtor, vai ser bom para a terra, vai ser bom para a microbiota do solo, vai ser bom para o ecossistema como um todo. Porque o sistema convencional ele só está preocupado com a produção imediata, porque a longo prazo o solo vai se esgotando. Mesmo que você faça adubação química, que você faça calagem, vai chegar uma hora que não vai ter microbiota o suficiente para metabolizar todos os nutrientes que você está botando no solo. Então, esses micronutrientes eles ficam sendo perdidos no solo. Então, o solo vai se degradando, ele vai ficando saturado. Então, em termos aí de 15 anos, 20 anos, você não consegue mais produzir naquele local. E é o que era feito antigamente. Permite acrescentar um outro detalhe também, a forma como a gente produz na agricultura convencional, ela é uma forma importada, né, da Europa. Por exemplo, tem muito aqui no Brasil a ideia de que é necessário fazer a aragem e a gradagem pré-plantio, né, que é revolver o solo usando o trator.
Mas, na verdade, essa é uma prática necessária em solos temperados, né? Porque eles congelam durante boa parte do ano. O solo brasileiro, ele é um solo tropical, e solos tropicais, eles são profundos e nunca congelam, né? Eles não têm a necessidade de serem revolvidos. E quando você revolve o solo, você expõe ele ao sol, você começa a degradar a matéria orgânica. E o processo de degradação da matéria orgânica gera metano e CO2, né? Então você tem uma agricultura que, além de tudo, ela é poluente, né? Ela não é uma agricultura que a gente procura, que é uma agricultura que captura carbono, né? E um ponto de vista que o Lucas falou sobre lucro da produção, uma produção agroecológica, além dela ter a diversidade, né, que tira do produtor a dependência de determinado preço. Por exemplo, aqui na Zona da Mata, né, somos uma grande bacia leiteira, e o leite tem uma flutuação de preço que é horrível para o produtor, né? Tem uma hora que o leite está caro, tem outra hora que o leite está muito barato. E, geralmente, às vezes, o leite sobe na gôndola do supermercado e não sobe para o produtor. Se o produtor busca diversificar a produção dele de leite, além dele conseguir aumentar a produtividade, ele pode também explorar outras fontes de renda, né? E conseguir se sustentar mais, né? Porque o tripé da sustentabilidade, ele envolve 3 coisas, né? O tripé o meio ambiente, né, como principal. A gente tem a questão social e a gente tem a questão econômica. Quando você para de produzir uma forma harmoniosa com a natureza e começa a depender de pesticida, né, você está usando um inseticida, você está usando um herbicida, você não mata só aquilo que você quer matar. Vou te dar um exemplo. A gente vai pegar um inseticida, porque eu estou com um problema de pulgão numa plantação. E aí eu aplico determinado inseticida nessa plantação, eu não estou matando só o pulgão, eu estou matando também diversos outros organismos vivos que vivem ali, não só insetos, inclusive, né, que são vulneráveis àqueles componentes químicos. E esses organismos vivos, diferentes do pulgão, que morreram, depois podem me fazer falta. Pode ser um organismo vivo que seja necessário para metabolizar os nutrientes para a planta, ou talvez um próprio predador do pulgão, né, o clássico a joaninha, por exemplo, e os marimbondos e vespas, podem morrer, e depois o controle do pulgão fica ainda mais difícil, necessitando que eu tenha que aplicar mais ainda o inseticida, e isso gera ao produtor também uma dependência da indústria química, né? Então, completamente insustentável, né? Ele é insustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista econômico. Já é bem escancarado que não é lucro nenhum você adotar um sistema convencional. Ele é mais caro para ser implementado, é mais caro de se manter e é negativamente impactante em todos os sentidos. Porque ele te gera igual o Matheus está falando, ele te gera uma dependência. Você vai estar sempre dependendo de insumos externos, vai estar sempre dependendo de trazer algo fora de sua propriedade para estar instalando ali dentro. Quanto na agroecologia, é justamente o contrário. Quanto mais complexo é o seu sistema, mais diversificado, menos insumos externos você vai necessitar. Porque você vai estar ciclando todos os nutrientes ali dentro de sua própria propriedade. Você vai estar fixando nitrogênio, você vai estar levando matéria para o chão, você vai estar fomentando atividade microbiota. Então, os nutrientes assim que eles são disponibilizados, eles já são distribuídos para as plantas. Então, esse conceito de convencional já é um conceito bem ultrapassado. Ele é só defendido mesmo por ruralistas e os grandes latifundiários, que é o interesse deles que é atendido. São eles os únicos que lucram verdadeiramente com esse sistema. Então, isso é um dos grandes desafios da agroecologia, que é trabalhar com essa parte de conscientização. Porque
nem sempre as pessoas estão preparadas para esse tipo de informação, né? Que a gente quer aquilo que é mastigado, que é mais fácil. Ah, que meu pai já adota esse sistema há tantos anos e está funcionando ainda, mas daqui a 10, 5 anos não vai funcionar mais. Você vai precisar de outro pedaço de terra, você vai precisar de fazer outro manejo, ou você vai precisar de um trabalho muito grande para fazer recuperação do seu solo. Então, ao invés de a gente degradar para depois recuperar, vamos manter, vamos harmonizar o que a gente já tem para não ter esses problemas futuramente, né? E entender que nada é isolado, é tudo uma coisa só. Assim como dentro do nosso corpo tem milhares de células, bactérias, micro-organismos atuando para manter a gente vivo, a gente são as células do nosso planeta. Então, a gente tem que trabalhar junto para manter ele vivo. Assim como o nosso corpo adoece se a gente não cuidar bem da nossa saúde, da nossa alimentação, o nosso planeta também adoece se a gente não cuidar dele como deveria. E a gente já está vendo sinais aí, já está acontecendo, tanto de enchente que a gente teve, desastres naturais, e está acontecendo. Então, se a gente não começar a se preocupar com essas questões, infelizmente, não vai ter um futuro para a gente levar para nossos netos, nossos bisnetos, a galera que está vindo aí. Então, é uma coisa que é para agora, porque agroecologia, para mim, é uma ideologia, porque não tem como você isolar nada de dentro da agroecologia. A partir do momento que você fala assim, não, eu compartilho com a visão agroecológica. Então, a sua ideologia de vida pode ter certeza mesmo, que vai ser uma ideologia que preza mais pelo altruísmo do que o egoísmo, daquele que você passa a olhar para o que está em torno de você, do que você olhar para o que você tem, do que está dentro de você. Uma visão então, mais sistêmica e menos linear também, né? Exatamente. Você poder enxergar como um todo, não como uma coisa só isolada, cada ponto isolado. Não é só político, não é só social, não é só ambiental, é tudo. É tudo englobado numa questão só. E a Zona da Mata, ela tem características peculiares, né? A gente está no famoso domínio dos mares de morro, e isso traz algumas características intrínsecas, né? Que é o quê? Aqui tem a predominância de pequenas e médias propriedades, a gente tem muita água abundante, né? E a gente tem um relevo que é desfavorável à mecanização. Essas características, por si só, já tornam a Zona da Mata como potencialmente destinada à forma de produzir agroecológica, né? É óbvio que, principalmente os grandes produtores, vão ainda insistir, né, em mecanizar, vão insistir em fazer monocultura, só que é uma coisa que é muito insustentável, principalmente aqui na Zona da Mata. A gente tem, historicamente, na Zona da Mata, uma história de degradação, né? Que começou com a chegada dos portugueses, destruindo a Mata Atlântica, ocupando com o café. O café era plantado descendo o morro, né? As linhas de café desciam o morro porque era mais fácil para você fiscalizar o trabalho do escravo, né? Porque lá debaixo do morro você conseguia ver por todas as linhas se eles estavam trabalhando ou não. E isso gerou uma grande perda de solo na Zona da Mata. E exatamente esse solo da parte de cima, né, que é o solo mais produtivo, é o solo essencial para manter a produção. Então, rapidamente, o café entrou em declínio, e ao entrar em declínio, em vez de tentar recuperar as áreas, o que eles faziam? Avançavam o café para a área de mata, tiravam onde estava o café e introduzia pastagem, né? E a pastagem está aí até hoje. Então, a pastagem ela foi introduzida no solo já degradado, né? Para tentar recuperar o máximo que desse. Foi melhor do que fazer nada, com certeza, mas a forma de se fazer o pastoreio aqui também é uma forma degradante também, né? A gente tem criação extensiva, né? Principalmente de gado leiteiro, mas também gado de corte, e com gramíneas que são exóticas, principalmente a braquiária, né, que é africana, são exóticas e agressivas, né? Ou seja, elas se espalham com facilidade e impedem a vegetação nativa de crescer, e elas não conseguem se sustentar por muito tempo
sem a atuação ali, né? Sem você ir lá e reformar essa pastagem que fala. Só que a maioria dos produtores não tem dinheiro para reformar a pastagem e ao longo dos anos a pastagem na zona da mata só vai degradando, degradando, degradando. E uma pastagem degradada, ela é suscetível à erosão. E então, no panorama geral, a zona da mata ela está toda sendo erodida. E com isso, nossos rios estão muito assoreados. Você olhar principalmente o Rio Pomba, e o Rio Paraibuna, o Rio Muriaé, o Rio Doce, né, que são os principais rios aí da zona da mata, todos eles têm uma cor, né, de barro, todos eles. Originalmente não eram assim, eram rios de floresta, né? Eles tinham uma cor escura, né, tal como o Rio Negro lá na Amazônia, né? Hoje não, esses rios são marrons, né? Marrom de terra, e essa terra está vindo aonde? Está vindo exatamente de todas essas encostas degradadas, né? A agroecologia, ela propõe, então, que você imite a natureza daquele local para você conseguir produzir. Então, aqui na Zona da Mata, qual é o nosso papel? Juntar, né? A agroecologia sempre propõe isso também. Você junta o que a natureza faz com o conhecimento popular e com o conhecimento científico. Então, você junta o melhor desses três mundos e cria um sistema de produção que seja harmonioso, né? Então, ao invés de plantar descendo o morro, né, como foi o exemplo, a gente planta em nível. Ao invés de plantar monocultivo, a gente imita a Mata Atlântica, que é super diversa, né? Então, a gente planta com diversidade. A gente não deixa o solo descoberto, a gente não revolve o solo. Não a gente cobre o solo. solo com cobertura morta, tal como a serrapilheira faz dentro da floresta. Né? Isso a gente garante que o quê? Os micro-organismos e macro-organismos também, né, do solo, como minhoca, como tatu, como formiga, cupim, consigam, né, criar um sistema dentro da produção, né, o agrossistema, que seja muito similar com o que acontece dentro da mata. E aí você consegue esse solo, que esse solo foi feito para isso, digamos assim, ao longo da evolução dele, né, e da evolução da Mata Atlântica junto com ele, para ser desse jeito, né, para ter uma camada de matéria orgânica, fornecendo nutrientes para as plantas, né, segurando a acidez do solo. E então a agroecologia aqui na Zona da Mata ela é mais que necessária, ela é urgente. E por isso, né, agora a gente conseguiu aí a criação da lei, né, do polo agroecológico da Zona da Mata, aqui, uma lei estadual de Minas Gerais. Eu acho que esse pode ser o próximo assunto, né? Pegando o gancho, então, já que se falou do polo agroecológico, então vou falar um pouquinho sobre o que fica deliberado como um polo agroecológico, que nada mais é do que um incentivo do Estado para fomentar atividades agroecológicas, o desenvolvimento sustentável da agricultura como um todo. E ela parte dos princípios de participação e protagonismo social, prevenção ambiental, segurança alimentar, diversidade agrícola, e elas vêm como forma de incentivo para suprir as necessidades dos produtores. Então, eles vão dar assistência com a parte técnica para produção de sistemas agroflorestais, para incentivar a diversificação da produção. E ele vem bem nessa articulação, né, de trabalhar com a transição dos proprietários, de atender a necessidade da nossa região, porque já é uma coisa que já era para ser feita há muito tempo, já é necessária há um tempo você ter um incentivo a mais do sistema estadual, né? Então, a consolidação do polo agroecológico aqui na Zona da Mata, que vai até o Caparaó, é muito importante desse ponto de vista, porque muitos produtores, às vezes, não atendem à transição agroecológica, às vezes por falta de recursos, às vezes por falta de incentivo, às vezes por falta de tecnificação da sua propriedade, às vezes por falta de informação, porque ele não é um conhecimento que chega assim para eles disponível. Como utilizar um NPK chega fácil para todo produtor.
Mas como você tratar da incidência de uma praga na sua lavoura com métodos agroecológicos, isso é coisa que você tem que pesquisar muito, tem que correr atrás, tem que buscar quem que tem conhecimento científico aprofundado. Então, a consolidação desse polo vem muito nessa contribuição, nesse viés. Vai dar mais acesso aos produtores a esses tipos de trabalhos tecnificados que exigem na agroecologia. Não tem como se fazer a implementação de um SAF sem um estudo aprofundado sobre todo o sistema que você quer implementar ali, entende? Então, assim, é uma vitória bem grande aqui para a nossa região, entender esse incentivo. Até porque, infelizmente, as oportunidades para agrônomo e para agroecólogo são muito diferentes. Se abre um concurso na Embrapa, para que vai abrir lá para agrônomo, mas eu que sou agroecólogo, eu não vou poder fazer, que abriu especificamente para agrônomo. Agora, aqui em Rio Pomba, 2 anos atrás, a gente conseguiu reconhecimento pelo CREA. E aí a gente consegue equivalência com o engenheiro agrônomo. Mas como eu estou na grade antiga ainda, eu entrei há 4 anos atrás, eu ainda não tenho esse reconhecimento pelo CREA. Então, quando eu me formar, eu não vou ter equivalência com o engenheiro agrônomo. Quando abrir um concurso público, eu não vou poder concorrer de frente com o engenheiro agrônomo, porque eu sou agroecólogo. Mas, às vezes, a questão ambiental é necessitada de um agroecólogo tratar desse assunto. Mas isso não é interessante para as prefeituras municipais, para o governo estadual. O que é interessante para eles é alguém que eles vão falar assim, não, você vai fazer isso, isso e isso, você vai depenar aquela mata se for preciso, porque é o que a gente quer. A gente quer um sistema produtivo de monocultivo. Vai vir um agroecólogo que, não, vai ficar enchendo o saco aí, eles vão começar a pegar em cima da questão legislativa, ambiental, eles vão querer fazer diversificação, vão querer fazer um sistema complexo. Mexe com o agroecólogo, não. E, infelizmente, é essa visão que é passada, assim, até para nós como estudantes, isso é muito frustrante. Você vê essa realidade aí no seu dia a dia, vê que as oportunidades não são as mesmas, sendo que a agricultura convencional não deveria nem ser chamada de convencional, porque não convém a ninguém. E a agricultura alternativa, que é a agroecológica, tipo assim, não era para ser alternativa. É o que tem que ser. É o que tem que ser. Não tem outra saída mais. A gente está chegando num ponto alarmante que ou é agroecologia ou é agroecologia. Então, a gente tem que ter esse trabalho muito grande ainda, essa luta muito grande dentro da agroecologia, que é recentemente falado aqui no Brasil, na nossa população. Na Alemanha já é falado desde a década de 30, já se falava em agricultura biológica na Alemanha. Desde 40 já se falava na França. Aqui no Brasil só começa a falar em agroecologia depois da ditadura militar, depois da Revolução Verde, como uma contraproposta às medidas tomadas pela Revolução Verde. Então, o tema... Oi? Já que você citou, então, porque eu acho que a gente está esquecendo, a gente não pode esquecer. Por que a agroecologia é comemorada em outubro, né, gente? É por causa da Ana Maria Primavesi, né? Ana Maria Primavesi, ela era agrônoma formada lá na Suíça, se não me engano, se corrija se eu estiver errado aí, Lucas. E ela veio para o Brasil, né? E ao chegar no Brasil, ela observou exatamente o que eu tinha comentado, que os brasileiros reproduziam, né, por herança portuguesa, a forma de se fazer agricultura europeia, né? E ela viu que tinha total incompatibilidade com o clima e principalmente com o solo do Brasil, que é um solo tropical. Então, Ana Maria chegou com todo o seu conhecimento e também com a sensibilidade de entender os saberes populares e de enxergar como funciona, né, os sistemas ecológicos e naturais brasileiros para criar um modelo mais apropriado para o nosso país. E foi ela que plantou essa semente e de uma forma espetacular, né? Porque todo o trabalho que ela fez contribuiu muito para o desenvolvimento, né, disso que hoje a gente chama de agroecologia aqui no Brasil. E todo o trato, o carinho, né, pela vida com o solo, pela comunidade, que não só, né, a comunidade ecológica, mas a comunidade social também, que cerca aqueles produtores, fez, né, com que Ana Maria Primavesi virasse referência absoluta, não só no Brasil, mas em todo o mundo tropical, né, como é a forma de se fazer agroecologia nos trópicos.
até mesmo os grandes proprietários, hoje em dia, já começam a seguir determinados ensinamentos que a Primavera trouxe. Né? Por exemplo, o plantio direto sobre palha, né? Parar de revolver os solos. Daqui a um tempo a gente vai ver o Brasil inteiro fazendo isso. Já é tendência que não volta atrás. Né? Você vai ver até os grandes produtores já fazem isso, não mais revolvem o solo só quando é extremamente necessário, por questão de compactação, por exemplo, a se plantar direto na palha. A palha ela tem vários, né, benefícios imensuráveis ao solo, como, por exemplo, ela protege o solo do contato direto dos raios do sol. Né? A gente está nos trópicos, o sol aqui é extremamente quente. O sol batendo no solo, ele seca o solo. Né? Agora, se você tem uma cobertura de palha, o sol só vai secar a primeira camada de palha, nem as camadas de baixo de palha vão ser secas. E essa camada de palha úmida, ela começa a se decompor. Ela vira alimento para fungos, para leveduras, para actinomicetos, que vão gerar um produto semi-digerido, que aí a minhoca vai conseguir digerir e transformar em humus. Né? E o humus, ao entrar em contato com a água, ele está disponível como um adubo para a planta. Então, você também tem o fornecimento de matéria orgânica, o fornecimento de nutrientes. Né? A palha, então, trabalha também como se fosse um adubo, né, ali na produção. E a Primavera estaria completando esse ano 100 anos. Né? Ela morreu no começo do ano, ela morreu esse ano mesmo. É uma grande perda para nós, mas ela ficará eterna, né, com todo o seu trabalho, com certeza. E saudemos, né, viva a Primavera. Viva. Então, gente, eu posso caminhar para encerrar a live ou vocês querem falar mais alguma coisa? Lucas, os programas da agroecologia? Então, a gente pode falar um pouco sobre os programas, porque, falar a verdade, tem bastante programas de incentivo à agroecologia, cara. Eu fui dar uma pesquisada mais a fundo, eu fiquei assim, até um pouco surpreendido com tanto de programas de incentivos, né? Então, eu separei alguns aqui que eu achei que, assim, não pode deixar de falar, né? E um deles é o PRONAF, né? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que ele é direcionado para um incentivo direto dos produtores, né? Que vai desde o processamento do produto, a comercialização, custeia a produção, custeia os projetos agroflorestais, eles dão incentivo com a parte tecnificada, eles dão incentivo para os jovens que trabalham no campo, dão incentivo para as mulheres que trabalham no campo também. Eles trabalham com toda essa infraestrutura de produção, né? Então, desde partir do primeiro momento de tratos do solo, até o produto final e a comercialização, como que é feita a distribuição de tarefas na propriedade, a participação de mulher no campo, a participação do jovem. Então, assim, é um incentivo bem bacana do governo. Ele conta com a participação da Embrapa também, que ajuda a fiscalizar para ver as necessidades das propriedades, ver se eles estão atendendo os requisitos, o que eles estão fazendo com o financiamento destinado. Então, assim, o PRONAF eu acho que é um dos chaves para produtor rural aqui, que é um dos que mais abrange incentivos. Ele oferece oportunidades para outros tipos de programa. Por exemplo, eu sou um técnico da Embrapa, eu estou trabalhando na extensão do PRONAF. Então, eu vou lá na sua propriedade. Eu vi que sua propriedade se encaixa nos créditos de carbono. Então, através de um projeto, vou engajar uma outra assistência estadual dentro da sua propriedade. Então, o PRONAF, assim, ele tem muita articulação. Então, ele dá muito acesso aos produtores. Então, assim, foi um que eu acho que, assim, de grande destaque para a agroecologia hoje em dia, né? Aí temos o plano ABC, que é justamente do crédito de carbono que eu estava falando. Tem o programa Brasil Sem Miséria, que aumenta a capacidade produtiva e faz um gancho da produção dos produtores orgânicos para a venda de seus produtos em escolas. E eles destinam 30% a mais da renda para quem tem a certificação de produto orgânico, de produto agroecológico. Então, eles incentivam que os produtores tenham uma forma mais saudável de produzir o seu alimento. Até porque vai ser levado para nossas escolas, né?
Aí tem um Inovo Social, que é voltado para a mudança da realidade socioeconômica da população que está em situação de baixa vulnerabilidade. Então, eles ajudam principalmente na produção e na comercialização de gêneros agropecuários. Tem o Safra da agricultura familiar, que compreende o conjunto de políticas para fortalecer a agricultura familiar e a produção sustentável. Tem participação da Embrapa também, que leva toda a parte técnica. Eles trabalham com soluções das problemáticas ali no campo enfrentada, o que está sendo necessitado. Então, assim, temos bastante projetos, assim. Acho que se eu fosse ficar falando assim, um por um, detalhar todos, a conversa para mais de dias aqui. Deixa eu destacar um. Destaca aí. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse tem que ser destacado porque o coletivo faz parte da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, né, que junta todos os produtores e grupos que trabalham com agroecologia no Brasil, né, e articula, né, os movimentos para a gente seguir todos mais ou menos na mesma direção. Então, a ANA agora está com um projeto, né, de agroecologia nas eleições. E aí a gente tem um documento que está sendo adaptado cidade por cidade, e esses grupos estão levando os candidatos a prefeito. No caso do Coletivo Cultivar, vai recolher a assinatura dos 2 candidatos, claro, se eles quiserem, né, assinar. E dentro desse programa, o principal foco é o PAA. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. E ele traz pareceres sobre como as instituições públicas adquirem alimento, né? Asilo, creche, escola, prefeituras. E dentro desse PAA, há o incentivo de que a compra seja realizada diretamente do produtor e produtor local e regional, né? Então, ao invés de você comprar do Ceasa, você comprar do supermercado, né, no caso a prefeitura, a escola, ela compra diretamente do produtor rural, né? Então, isso faz a renda chegar no produtor, né, sem nenhum intermediário, e isso garante também a segurança alimentar regional, né? Porque você garante que vai ter gente produzindo aquilo. Se num cenário hipotético de caos, né, por exemplo, Deus me livre, guerra, né, e a gente ter problemas logísticos, né, como é que a gente vai trazer cenoura do Oeste Paulista aqui para a Zona da Mata, para abastecer Juiz de Fora, por exemplo? Então é necessário a gente fazer aqui na região com que a gente produza o máximo, se não tudo que a gente consome, né? Então o PAA ele tem esse papel de garantia da segurança alimentar e nutricional, e também garantia de renda, principalmente ao produtor, né, da agricultura familiar e produtor agroecológico. É um programa que a gente não pode esquecer, e temos que cobrar todos de nossos prefeitos aí, de diretores de escola, para fazer a aquisição direta do produtor da cidade, né, ou da região, pelo menos. É um programa que não podemos deixar de falar. Não, pegando o gancho, vale lembrar que o PA ele não necessita de licitação. Então, o produtor não precisa ser licenciado. Só que eu fico meio naquilo, assim, eu vou te dar uma brecha, mas também não vai abusar dela. Vão manter os preços no nível do preço de mercado. Apesar de não ter licitação, para facilitar essa tramitação, vocês mantêm um preço acessível que a gente vai comprar do você mesmo sem o CNPJ, sem a licitação, que facilita muito para um produtor, que muitas vezes ele não consegue licenciar, às vezes por falta de estrutura. Então isso aí também é um ponto que vale bem lembrar, assim, do PAA aí. Meninos, foi uma aula que vocês deram. Eu agradeço muito, foi ótimo, foi super produtivo. E antes de eu encerrar, eu queria perguntar para vocês se vocês querem deixar uma mensagem central para as pessoas que estão assistindo a gente. Começa aí, Lucas. Quer falar nada, não? Então eu falo, então. Você. Então, primeiramente, fora Bolsonaro. E, em segundo, vamos parar de olhar só para nós,
Vamos parar de olhar só para o ser humano, entender que não é só o ser humano que existe nesse planeta, não é só nós que habitamos o planeta. Vivemos aqui com inúmeras vidas, incontáveis vidas, que a gente não tem nem noção da compreensão nem da metade de vida que existe dentro desse planeta. Então, vamos parar de olhar para dentro de nós, vamos olhar para fora, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver as coisas boas que estão sendo fomentadas e vamos participar, vamos lutar pelo mundo ideal, que vai ser mais justo, mais igualitário, mais equitativo. Isso aí. Porque não dá para sustentar mais esse sistema capitalista degradativo que a gente vive nos tempos de hoje. Não está mais sustentável. Então, vamos começar a rever as nossas ambições, começar a rever nossa ideologia de vida e começar a se preocupar mais com o próximo. Eu acho que a gente nunca teve um momento assim tão grave, pelo menos eu, enquanto vivo, nunca passei por uma pandemia igual a que a gente está enfrentando nos tempos de hoje. E apesar de a gente estar vivendo isolado, cada um dentro de sua casa, vão olhar para o próximo, vão ter empatia pelo próximo, entender a necessidade, vão entender a necessidade ali daquelas plantas, dos animais, de toda a vida, não só do ser humano, porque a gente vive dentro de um sistema e é tudo um só, nada vive isolado, não existe vida sem as abelhas. Se as abelhinhas morrerem, nosso planeta está perdido. Então, assim, por menor que seja o ser, mais significante que pareça, à primeira vista, tudo tem uma enorme importância dentro dessa rede enorme que é o nosso planeta, né? E a gente não pode descartar nenhuma, não pode desprezar nenhuma. Tem que entender que cada elo consistente dentro desse planeta é importante, cada ação conta. Uma mudinha que você planta no seu quintal conta como uma ação positiva, porque de vibração negativa nosso mundo já está cheio. Então, vamos começar a vibrar energias positivas e vibrar boas ações e propagar isso, que um dia isso se torne o ideal de vida para toda uma sociedade viver em paz, harmonicamente, com todo o sistema aí. É isso. Gente, depois dessas palavras belas do Luquinha e de todo esse trabalho que a gente teve, desculpe o nosso atraso pela live, mas vamos seguir o Coletivo Cultivar e o Conexão Verde nas redes sociais, tá? Facebook, YouTube, Instagram, Coletivo Cultivar, e o Conexão Verde lá no Instagram, GPBR, como que é isso mesmo? GPBR.Zona da Mata. É Zona da Mata, o nome do Instagram, e o perfil é @gpbr.zonadamata, tudo junto. Aí a gente pede para vocês seguirem lá. Desculpa mais uma vez por todos esses problemas técnicos. Ao contrário do Coletivo Cultivar, a gente está começando agora, então a gente está precisando de voluntário. Se você se interessou pelo assunto... vocês também, né? Então, todo mundo, quem se interessar, pode mandar uma mensagem para a gente, procurar o coletivo, procurar a Zona da Mata. A gente responde pelo Instagram ou pelo Facebook. E a gente agradece muito a participação de vocês. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Viva a agroecologia!